começa. Ok, contando aqui. Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma ação do Fórum Paulista de Entidades de Pessoas com Deficiência, que hoje traz o quarto encontro de uma série de webinários, tendo como tema a vida adulta da pessoa com deficiência, residência inclusiva. Meu nome é Marcelo Panico, sou advogado, administrador de empresas e colaborador da Fundação Dorina Noil para Cegos. E um dos coordenadores do Fórum Paulista de Entidade de Pessoas com Deficiência, junto com a Damares Braga e a Maria de Fátima da ADID. A Damares Braga trabalha na instituição CIAN. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma breve autodescrição. Eu sou um homem branco, de 52 anos de idade, sou calvo, com poucos cabelos brancos, e os poucos cabelos que me restaram são grisalhos, e estou vestindo um terno branco, um terno preto, com uma camisa branca. Estou falando diretamente da sala da minha casa, onde estou trabalhando em home office, sentado em uma cadeira com um encosto branco e e atrás, ao fundo, um móvel branco e uma parede branca. Tá sem som, Marcelo, a gente não está te ouvindo, por favor. Acho que a Esther tinha que entrar, não sei exatamente. Mas você está sem som, meu amor. Esther, imagino que seja você que tenha que entrar. Eu vou entrar, então. Marcelo, você me permite entrar? Bom dia a todos, eu sou Esther Rosenberg Tarandache, vou começar com minha autodescrição. Sou branca, tenho 74 anos, trabalho há mais de 50 anos na área das pessoas com deficiência intelectual. Estou vestindo uma blusa preta com debrum branco, tenho um óculos vermelho, um cabelo loiro, grisalho. Atrás de mim tem um teto de madeira e vocês também estão vendo algumas flores no fundo, com um vidro transparente. Meu papel aqui é muito importante para nós, das organizações sociais, no momento em que eu posso descrever as duas organizações do qual eu represento. A ADERE, com 49 anos, em setembro completa 49 anos de muito esforço, num trabalho voltado à causa da pessoa com deficiência intelectual, promovendo a inclusão de jovens, adultos ao mercado de trabalho e com idosos na manutenção da sua qualidade de vida. A nossa missão é dar oportunidade à pessoa com deficiência intelectual de conhecer suas habilidades e competências para desenvolver o seu papel de cidadão trabalhador numa sociedade inclusiva, buscando excelência de seus serviços. Diversas oficinas de preparação para o papel de trabalhador, como machitaria, papelaria, tecelagem, entre outros, além de música, educação física, dança circular, yangon, grupos operativos, que têm por objetivo oportunizar o desenvolvimento de cada usuário num trabalho integrado com a família e a comunidade. Visitem a ADERE, www.adere.org.br. E agora eu vou falar do meu segundo chapéu, o Grupo Caverim.
um espaço para fazer amigos há 26 anos para o desenvolvimento de um programa de sociabilização com atividades socioculturais, esportivas e de lazer, e oficinas diversificadas como artes, cultura, contação de histórias, gourmet, psicó, corpo em movimento, saúde, para pessoas com deficiência intelectual e dificuldades psicossociais, visando que cada usuário seja ator de seu processo de vida e que ele possa desenvolver a sua sociabilização. A família é facilitadora e colaboradora na construção do projeto de vida, assim, cada um deles assume seu papel na sociedade enquanto indivíduo autônomo e independente dentro de sua realidade. Nossa missão é romper a exclusão social e a indiferença com pessoas com deficiência intelectual e dificuldades psicossociais de sua família para uma vida sociocultural ativa. E aonde desenvolvemos nossas atividades dentro do Clube Hebraica, que é um espaço de convivência social. Nos visitem e vejam o nosso www.grupohaverim.org.br. E agora eu devolvo a palestra. É o Marcelo, me ouve agora? Sim, e devolvo a palavra para você apresentar a secretária. Ótimo, muito obrigado, Esther. Tive um problema aqui com o meu microfone, quero pedir desculpas. Eu não sei se vocês escutaram a minha autodescrição, mas eu rapidamente farei novamente, né? Eu sou um homem branco de 52 anos de idade, sou cego, calvo, com poucos cabelos brancos e estou vestindo um terno preto e uma camisa branca, falando aqui da sala da minha casa, onde estou trabalhando em home office, sentado em uma cadeira branca, com encosto branco, e ao fundo um móvel branco e também uma parede branca. Aos meus pés, eu não poderia esquecer de apresentar o meu grande amigo, parceiro e cão-guia, Rude, um labrador amarelo claro, que hoje está descansando enquanto eu estou trabalhando. Quero agradecer a coordenação e o núcleo de comunicação do Fórum Paulista de Entidade de Pessoas com Deficiência, a parceria das organizações ADERE e Grupo Haverim e o apoio do Museu da Inclusão, através da Abaçaí Cultura e Arte, pela viabilização do evento de hoje. Meu muito obrigado a todos e todas. Lembro que contamos com um imprescindível recurso de acessibilidade, de tradução para a língua brasileira de sinais Libras no nosso evento de hoje. E, para tanto, temos a presença ilustre dos seguintes intérpretes, Laís e Tadeu, cedidos pela Abaçaí Cultura e Arte. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Agora vamos falar rapidamente sobre o fórum e a ação de hoje. O Fórum Paulista de Entidade de Pessoas com Deficiência, FPE-PCD, é um coletivo apartidário de organizações da sociedade civil que promove empoderamento e articulação de políticas públicas em prol das pessoas com deficiência, com o objetivo de unir, fortalecer e ressignificar as ações do processo de inclusão da pessoa com deficiência, seja na esfera pública como privada, com fundamentos no respeito à diversidade humana e acessibilidade de toda a natureza. O Fórum Paulista de Entidade de Pessoas com Deficiência, desde sua formação em 2013, vem realizando a cada 3 anos o evento intitulado Multiálogo, evento presencial que mobiliza instituições, familiares e profissionais envolvidos com a temática da pessoa com deficiência, acerca dos problemas, soluções e desafios para uma vida mais inclusiva. Dessa forma, a série de webinários Multiálogo desenvolve os assuntos debatidos no evento presencial realizado em 2019, que teve por tema Vida Adulta, Independência
envelhecimento, empregabilidade, previdência e seguridade social da pessoa com deficiência. O primeiro webinário da série Vida Adulta discorreu sobre autonomia e moradia independente da pessoa com deficiência. O segundo versou sobre residência assistida. O terceiro focou na residência terapêutica. E este quarto webinário abordará a temática das residências inclusivas. Este webinário é uma realização conjunta do Fórum Paulista de Entidade de Pessoas com Deficiência, com a ADERE e o Grupo Raverim, e conta com o apoio do Museu da Inclusão, Unidade Museológica da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, e que é gerido pela organização social Abaçaí Cultura e Arte. A ação contará com as informações e orientações técnicas dos seguintes especialistas: Ana Paula Souza Romeu e Edson Gonçalves Pelagalo Oliveira Silva. Muito obrigado, Ana Paula e Edson, pela presença. Temos a participação especial da secretária Célia Leão, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, SED-PCD, e da secretária Célia Parnes, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, SEDES. Muito obrigado, secretária Célia Leão e secretária Célia Parnes, pela participação e prestígio. Participe você também. E, para tanto, é só acessar e se inscrever no link da nossa roda de conversa, que acontecerá via plataforma Zoom por mais 30 minutos ao final do evento de hoje. O link será disponibilizado aqui no chat do Facebook. Também podem acrescentar dúvidas, perguntas e contribuições no próprio chat do Facebook. Faremos com prazer a interação com os palestrantes. Neste momento, é com muita alegria e satisfação que abro os trabalhos, passando a palavra para a nossa secretária, Célia Leão. Por favor, secretária Célia, suas considerações. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Uma alegria participar mais uma vez do Fórum de Entidades, especificamente nesse momento desse webinário. Se eu não estiver equivocada, de uma quarta reunião de trabalho importante. Aliás, todas as reuniões que o Fórum faz, sem nenhum exagero, são importantes, porque são essas entidades, associações, instituições, seja a nomenclatura que tiver, que fazem no seu dia a dia o trabalho voltado e pensando as pessoas com deficiência do nosso estado de São Paulo. Lembrando, nunca é demais lembrar que somos quase 3.400.000 pessoas com deficiência e, portanto, um número bastante razoável para que todos nós, entidades, associações, sociedade civil organizada e governos de todas as esferas, né, municipais, estadual, no caso São Paulo, estaduais no Brasil, e federal, nacional, pensem na pessoa com deficiência. Eu queria deixar de pronto o meu carinho a Célia Parnes, que em algum momento do dia vai estar com vocês, eu certamente não estarei presente naquele momento, mas queria deixar o meu carinho a ela e os parabéns pelo trabalho que ela executa, principalmente pensando nas pessoas mais vulneráveis e dentro desse grupo também, do nosso segmento de pessoas com deficiência. Meu carinho também a Ana Paula e o Edson, por favor, leve a secretária essa manifestação. E, rapidamente, Esther e Marcelo, eu quero comentar todos que estão conosco agora, né, as 71 entidades que estão, de alguma forma, representadas, as pessoas que estão conosco, neste momento, que façam ou não parte dessas entidades, mas que estão participando. E queria agradecer também a Laís e ao Tadeu, que sem eles a gente não chega num processo verdadeiro de inclusão através da acessibilidade que essas pessoas que são surdas tenham a competência, capacidade, facilidade, possibilidade, tudo que termina com idade,
para participar desse webinar. Então, nós temos que ter intérpretes, nós temos, então, hoje aqui, esses dois grandes, a Laís e o Tadeu. Eu quero rapidamente dizer que eu tenho cabelo até o ombro, mais ou menos castanho. Eu brinco sempre, né? O Edson, não, o Marcelo diz que é calvo. Então, a gente tem cabelo, mas quando começa a ficar branco, a gente vai pintando. Então, ele fica de várias cores o tempo todo, né? Então, mais ou menos castanho. E sou uma pessoa miúda, 1,60 m. Atrás de mim tem uma parede branca, eu estou com uma blusa branca, estou com um pin do governo do estado de São Paulo no meu peito, do lado esquerdo, uso óculos de lente clara e de armação clara também, e sou branca. Acho que é exatamente assim que eu me descrevo. O que eu quero falar nessa abertura e nesses 10 minutinhos que a gente tem, 10, 15 minutos, enquanto Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é uma secretaria dentro do governo do Estado de São Paulo, eu vou passar para vocês, de forma muito rápida, como é que eu entrei no trabalho dia 1º de janeiro de 2019, dentro do governo, onde o governador João Dória é o governador e onde o Rodrigo Garcia é o nosso vice-governador. E, portanto, com obrigações, com orientações, com ordens a serem executadas. Esse é o nosso papel. E no segmento das pessoas com deficiência, desde o primeiro instante, eu recebo essa orientação de que nós temos que atender, principalmente, atender a todos, porque políticas públicas, o próprio nome diz, é público, é para todo mundo, mas nem todo mundo, o tempo todo, usa dessas políticas públicas. Mas a maioria da população do Estado de São Paulo, a gente poderia dizer do Brasil, mas vamos falar do Estado de São Paulo, usa das políticas públicas, não é? Então, é para essas pessoas que nós temos que levar as políticas públicas e, assim como quer o governador João Dória, que a gente atenda a todos. O fórum é um caminho. O fórum é, de fato, para mim, um caminho mais fácil, porque são vocês que executam no dia a dia, são vocês que vivem os problemas que chegam e batem na porta de vocês. É igual ao municipalismo, né? As pessoas, como dizia André Franco Montoro, as pessoas não vivem no Estado nem na União, vivem no município. E vocês, entidades, também estão nos municípios. Então, lá na sua cidade, na cidade de cada um, na região de cada um, vocês sabem exatamente quem vocês atendem, como vocês atendem, o que essas pessoas precisam, o que falta para esse atendimento. Então, é o municipalismo dentro do segmento de pessoas com deficiência. É atender na ponta. Claro que a capital a gente também atende, mas a capital é a 4ª, 5ª cidade do mundo, né? De importância, de grandeza, de população, etc. e tal. Então, nós temos que entender que São Paulo, muitas vezes, já é bem atendido, ou pelo menos é atendido. O litoral, um pouco menos, mas também é. Mas o nosso interior como um todo, a gente sabe que tem dificuldades, e não são poucas. As dificuldades vêm no dia a dia. Emprego, saúde, transporte, né? Educação, cultura, turismo, bom, não importa. De qualquer forma, sempre vai aparecer uma dificuldade. Meio ambiente, né? Água, esgoto tratados, essas coisas todas que a gente vive no dia a dia. Então, me coube a falar sobre residências inclusivas, me coube a falar sobre o nosso segmento, onde a nossa pasta é mantida pelo governo, nem seria diferente com o espírito que tem esse governo, de que as nossas pessoas com deficiência fossem atendidas de forma diferenciada. Eu não vou falar privilegiada, porque é um nome absolutamente equivocado, pensando as pessoas com deficiência, mas de forma diferenciada. Vocês sabem, já leram, já releram, já ouviram que Rui Barbosa, aliás, Platão, né? Eu li outro dia que Platão também falou isso, que tratar igualmente as pessoas desiguais é tratá-las desigualmente. Então, o que significa isso na prática? Que a gente tem que ter, Marcelo, políticas públicas diferenciadas para a gente poder atender todas as pessoas que têm deficiência. Aquelas que têm deficiência são tratadas de maneira diferenciada para quê? Para ter oportunidades iguais, para ser tratadas de forma equitativa, de forma igual a todas as outras pessoas que estão nesse planeta, vamos chamar assim. Então, eu vejo aqui algumas entidades, quero cumprimentar a todas na pessoa do Toninho Macedo,
que é de uma das entidades que, na verdade, tem muito a ver com esse nosso fórum, né, que é o nosso museu agora, né, Museu da Inclusão, e o Tony Macedo representa aqui todos vocês que representam a Baçaí. Mas, dando continuidade à minha fala, eu quero só deixar registrado de que as pessoas com deficiência ou nascem, Marcelo Panico, ou ficam, né, ao longo da vida, não tem essa regra de mais tenridade, a juventude mais por causa de todas as violências que acabam acontecendo com o jovem, que normalmente e é natural que seja mais impetuoso, sai para a rua, sai para a vida, acha que pode tudo, e nós também já achamos isso. Então, Esther, está tudo certinho, não estamos nada fora daquilo que é o normal dentro de uma vida que começa, cresce e fica na fase adulta, madura, e um momento da vida, espero que depois dos 100 anos a gente mude de planeta, é assim que eu vejo as coisas, né? Então, eu quero só contribuir assim. Nossa secretaria está na mesma proporção dos problemas que São Paulo possa ter com as pessoas com deficiência ou pessoas com deficiência de São Paulo possam ter. O que significa dizer na mesma proporção? Que os problemas cheguem para a gente, que a gente, junto com as secretarias, porque a nossa secretaria é meio, não é uma secretaria que eu trabalho sozinha. Primeiro que eu tenho uma equipe enxuta, pequena, mas que faz muito, muito competente. Aliás, quero agradecer a toda a minha equipe, que não é pequena em termos de trabalho, inteligência e criatividade, mas faço isso. Nós temos 2 coordenadores, chefia de gabinete, direção de ajuda, na pessoa da Aracélia Costa, que é a nossa secretária executiva, que muito nos ajuda também. Então, eu queria dizer, Marcelo, de que nós estamos lá para levar as políticas públicas. Aonde não chegar, as pessoas têm o direito de cobrar. Mais do que o direito de cobrar, as pessoas têm a obrigação de nos informar. Não dá para eu, Célia Leão, como secretária da pasta, acordar cedo, e acordo muito cedo, hoje 4h30 da manhã, excepcionalmente, porque tem a reunião do governador logo às 7h30 no Palácio. Eu saio de Valinhos, onde eu moro, muito cedo, 6 horas antes das 6, mas hoje é excepcional, mas normalmente acordo entre 5h30, atrasada 6 horas, então eu sei que a gente começa cedo. E exatamente fazendo esse trabalho que começa cedo com a minha equipe, eu quero dizer a vocês que nos ajudem nesse trabalho. Eu quero dizer que nos passem as situações que ocorrem. Por mais que a gente faça, e nós fazemos, graças a Deus, se não tudo o que fazemos, fazemos bem, eu não durmo nas cidades, eu não acordo nas entidades, e eu não me despeço toda tarde, boa noite, até logo, até amanhã nas entidades. Então, é humanamente impossível, Marcelo, a gente saber de tudo o tempo todo, por mais que eu tenha a obrigação, pelo menos entre aspas, e tente ficar bem posicionada nesse cenário, mas a gente sabe que acaba tendo falhas. Então, eu quero primeiro colocar isso. Segundo, o fórum tem toda a liberdade, direito e obrigação de estar conosco na última reunião nossa, que foi a minha primeira, uma questão de agenda e de falha na comunicação, assumo para mim, não tem problema. Eu até deixei o meu celular com vocês. Eu vou pedir novamente que, por favor, não tem nenhum problema mandar o e-mail oficial, não tem nenhum problema mandar o meu e-mail, não é? O meu e-mail é muito fácil, muito simples, é o meu nome 2 vezes. Marcelo vai guardar de cabeça já. É celialeão@celialeão.com.br. Então, esse é o meu e-mail, o meu oficial. O meu oficial agora, esse é o que eu abro todo o tempo, o da secretaria eu também abro, mas o da secretaria também tem pessoas que me ajudam e fazem também essa leitura. É celialeão@sp.gov.br, né? Esse é o meu e-mail. Então, podem fazer contato sem problema nenhum. Nós temos um telefone na secretaria, que às vezes eu fico na dúvida se esse telefonema vai chegar para mim. Estou sendo muito sincera, eu tenho sempre preocupação com telefone sem fio, sabe? Você fala aqui, fala ali, depois não chega lá, e aí me preocupa, mas de qualquer forma eu deixo aqui 5212-3700, pronto. Fora isso, antes de terminar os meus 3 minutos que tenho, eu quero ainda completar
de que não deixem de estar conosco. As políticas públicas, não vou passar aqui agora, volto um dia para trazer os nossos programas, Marcelo, Esther, volto para apresentar o que a Célia Parnes vai apresentar hoje sobre as residências inclusivas, vou me ater a que ela faça essa apresentação, mas a gestão da residência inclusiva é da Célia Parnes, o trabalho de execução, o trabalho de construir uma casa, ou alugar, ou reformar, é da Secretaria de Desenvolvimento Social da Célia Parnes, mas eu sempre brinco com ela de forma muito carinhosa, e ela é muito receptiva e carinhosa também, que a clientela é minha. Né? Eu nem falo nossa, eu nem ponho Esther no terceiro, né, na terceira pessoa, que é mais educada e é mais certa, mas eu falo a clientela é minha, então nós temos que trabalhar para e passo, e ela sempre me deu a mão nesse sentido. Ela vai dar os números à tarde, nós temos acho que mais de, contando com a capital, mais quase 1.000 pessoas que estão em residências inclusivas, tanto municipalizada quanto do Estado, uma série de informações que eu prefiro que ela passe, porque é da pasta dela. Mas quero dizer que nessas residências inclusivas, nós temos essa participação desde a época desde a época da pandemia, não, ainda estamos em pandemia, mas desde a época da pandemia que começou e assolou todo o Brasil, aliás, o mundo, nós trabalhamos muito nessas residências inclusivas, primeiro com testagem, um a um, não só os que moram, como os que trabalham lá, os que cuidam, os cuidadores e quem possa passar por lá para estar próximo, quando necessário for, com quem mora na residência. E depois disso, prioridade absoluta na vacinação, quando começou a vacinação. Né? E o último número que eu quero dar é o número quando a gente fala de residência, inclusive, quando a gente fala de adultos, né? Que é o nosso binário, que é o nosso forte. Se a gente pegar os nossos 3.400.000 pessoas, Marcelo, nós vamos ter um número, por causa da vacina, a gente tem esse número, 40% mais ou menos desse pessoal, de pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, visual, múltipla, surdo-cegueira, autista, doenças raras, todas as deficiências, nós vamos dizer que 40% são idosos, 40% têm mais de 60 anos. Tá? Isso vai dar um percentual de mais ou menos 40%, 1.300.000 pessoas, mais ou menos. Tá? Agora, o que eu chamo de adulto? Eu peguei pode chamar de 18 anos, eu peguei 20 anos, só para a gente fechar um pouquinho. Se eu pegar de 20 anos até 100 anos, né? Se eu pegar de 20 anos até 100 anos, nós vamos ter basicamente 90% dessa população. Mas se eu tirar os idosos, Esther, que são esses 40%, e vou fechar aqui em 20 a 59 anos, mais ou menos, para a gente ter um recorte, nós vamos estar falando de 47% da população que tem deficiência no estado de São Paulo. Em números, nós estamos falando de 1.600.000 pessoas com deficiência. O número que eu coloco assim, obviamente, podendo ter aquele percentual de 2 para cima, 2 para baixo, mas isso não muda a nossa obrigação e o nosso trabalho. E, por fim, dizer que todas as entregas, todas, sem exceção, né, nós temos entregas importantes para fazer, e já fizemos em 2019, já fizemos em 2020 com dificuldades, e agora estamos para fazer em 2021 e 2022, elas serão atreladas à contrapartida de todos os municípios de criarem os seus conselhos municipais. Nós queremos isso, porque nós fizemos uma varredura no Estado, e, de fato, as prefeituras, os gestores, gestoras, não importa, não estou falando do partido político, precisam fomentar a causa da pessoa com deficiência na sua cidade. Então, todas as nossas entregas, vamos entregar a cadeira anfíbia, então tem que criar um conselho municipal. Esther, vamos entregar, sei lá, cadeira de rodas, sei lá, seja o que for, qualquer entrega, tem que ter a gestão municipalista pensando no conselho municipal. E com isso eu encerro a minha participação, agradecendo muito ao Marcelo Panico, saudades que eu estava, vejo a carinha dele, a Esther também. A Esther faz parte da história literal, não é? Nós vamos passar de 100 anos, a Esther tem muitos anos pela frente. Quero agradecer mais uma vez aos intérpretes, a todos vocês, a Célia Parnes e a sua equipe, e a todos que estão conosco. A secretaria não existe para que a secretária Célia Leão seja secretária de Estado. A Célia Leão é secretária de Estado porque a secretaria existe para trabalhar o segmento das pessoas com deficiência. Meu carinho, abraço do governador João Dória, recebo, independente da questão político-partidária, não é nada disso. Recebo o carinho também do governador João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia, nas mesmas condições.
O governo de São Paulo está de portas abertas para vocês, para nós, no nosso trabalho. E receba também o nosso carinho, meu e da Aracélia Costa, para todas as entidades, essas 71 entidades do Fórum, e eu aguardo ser chamada a próxima vez. Já estou pronta, eu estou igual o Pequeno Príncipe. Se eu sei que você que você vai chegar às 15 horas, desde as 14 eu começo a ser feliz. Quando eu sei que o Fórum vai nos chamar e nos incluir num trabalho, nós já estamos felizes por poder trabalhar mais e poder trabalhar melhor. Obrigada, Marcelo, obrigada, Esther, vou desligar o meu microfone e agradeço que agora eu volto, então, para a reunião aqui do Palácio. Obrigado, secretária Célia Leão, é uma honra poder recebê-la. Sem dúvida, a gente cada vez mais vai estreitar o nosso relacionamento aí com a secretaria, que para nós é importantíssima para o Fórum Paulista de Entidade de Pessoas com Deficiência. A secretária frisou, são 71 entidades que são membros do Fórum, aqui em todo o estado de São Paulo, e essa parceria é fundamental. Muito obrigado. Em nome de todo o Fórum, agradeço, é uma honra ter a sua participação na abertura de hoje. Agradeço muito a Aracélia Costa por toda essa proximidade, articulação. Estamos à disposição para que possamos contribuir nas melhorias desta importante política pública para a pessoa com deficiência. Muito obrigado, secretária. Até a próxima. Esther, eu gostaria agora da tua ajuda. A Esther é nossa grande parceira e ativa aqui do Fórum Paulista, não só nas reuniões, mas em toda a articulação, engajamento. Eu tenho um carinho muito grande pela Esther Rosenberg Tarandashi, que assim é uma honra poder dividir hoje a mediação desse trabalho, e eu ia te pedir uma grande ajuda para que você possa fazer a apresentação dos nossos próximos palestrantes, especialistas técnicos que trarão informações e orientações sobre esta importante política pública aqui do Estado de São Paulo, residências inclusivas. E aí eu passo a palavra, Esther, para que você possa fazer as explanações e já passar para os nossos palestrantes. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Marcelo. É uma honra poder fazer parte do fórum e poder compartilhar o que eu sei. Não é só meu, é público, né? Nós temos que ter essa visão de que construímos juntos, lutamos juntos, modificamos juntos, erramos juntos, mas sempre estamos atentos a tudo que está acontecendo, e podemos dizer que toda essa jornada minha, quantas modificações existiram nessa nossa área de trabalho, e como a visibilidade da pessoa com deficiência hoje está em um outro patamar. Isso se deve a todos que trabalham na área, os que trabalharam, os que trabalham, os que virão para frente, porque tem uma história construída e eles vão estar sempre presentes nessa modificação. E o fórum, com certeza, é um canal de visibilidade, de reflexão, de estabelecer políticas públicas a partir de onde? Das próprias necessidades das organizações, que trazem a necessidade do seu público-alvo, as pessoas com deficiência. Eu tenho o prazer de poder falar um currículo mínimo de cada um dos nossos palestrantes. Me permita falar primeiro da Ana Paula Souza Romeu, psicóloga do Unesp, especializada em políticas públicas e especialista em política pública e política pública do SUAS, diretora da Proteção Social Especial, atua na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social como servidora pública desde 2010. Com certeza, Ana Paula vai trazer todo um conhecimento e as inovações que a Secretaria tem trabalhado. E o Edson Gonçalves Pelago Silva, tá certo? Pelago Silva, é psicólogo pela Unesp, especialista em política pública, desculpe, gente, sociólogo, assistente social, especialista em gestão pública, somos igual, serviço social, mestre em serviço social também, servidor público efetivo e coordenador de ação social da Secretaria de Desenvolvimento Social do SEDES. Bem-vindos, partilhem conosco de todos os conhecimentos de vocês. Muito obrigado, desde já, por estarem conosco. Obrigado, Esther, obrigado, Marcelo, obrigado a todas e todos que nos acompanham aqui neste encontro, no webinário.
promovido aí pela Frente Paulista de Entidades de Pessoas com Deficiência. É uma enorme satisfação, né, contribuir com essa discussão que vocês já realizam há muito tempo. A gente traz aqui uma parte, né, uma das políticas públicas que atuam, né, na oferta de serviços públicos para os cidadãos, os usuários da política de assistência social, aqui destacando de forma prioritária as pessoas com deficiência, né? Nós queremos também, já de início, agradecer também a nossa secretária Célia Parnes, junto com a Célia Leão, que tem nos acompanhado nos últimos anos em diferentes eventos pelo Estado, onde a nossa equipe técnica aqui da Coordenadoria de Ação Social esteve promovendo, né, várias ações, eventos de inauguração, reordenamento, discussões que envolvem os serviços, né, da assistência social, que são prestados principalmente para as pessoas com deficiência. A nossa política pública, consolidada através do Sistema Único de Assistência Social, podemos dizer que ela é uma política pública ainda muito recente, né, de quase, ainda não completou 2 décadas, né, 20 anos, estamos prestes a completar 20 anos daqui 3 anos, quando se delibera numa conferência nacional em 2013, 13 e 14, né, 2004, quando se delibera pela instituição, né, no Brasil, regulamentando, né, o dispositivo constitucional do artigo 204, que a assistência social ela passa a ser executada a partir de um sistema único. Então, de norte a sul, de leste a oeste do país, os nossos serviços eles estão tipificados. A Ana Paula vai falar sobre isso. De norte a sul, a leste a oeste do nosso país, a política de assistência social ela tem um modelo de gestão que é idêntico, né, na responsabilidade dos entes federados, do federal, do estado e dos municípios. Foi muito bem lembrado pela nossa secretária Célia Leão, né, a questão, a expressão, né, que Franco Montoro deixa desde o seu começo da sua trajetória política no estado de São Paulo para o Brasil, que evidencia o que a gente chama de um movimento municipalista, né, porque os cidadãos nascem, crescem, vivem, estudam, casam, moram e também morrem, né, porque somos pessoas que vivem, né, destinam a sua finitude no município, né? Então, os municípios são os principais atores na execução da política pública, aqueles que estão muito mais próximos do cidadão, na dinâmica, no cotidiano da vida. E aqui no campo da assistência social, a gente vem trabalhando de forma bastante integrada entre as proteções sociais, a proteção básica, a proteção especial, a vigilância socioassistencial, que é conduzida pela gestão do SUAS, em parceria com os nossos colegas que atuam em outras áreas desta política, né, como os benefícios, os programas de transferências de renda, né, os benefícios eventuais, os benefícios de prestação continuada, os programas que são oferecidos, né, de tempos em tempos, tanto no âmbito federal, estadual como municipal, sempre tendo a preocupação de garantir a todos os usuários da nossa política o acesso às condições mínimas da sua dignidade de vida, né? Então, para que na nossa política, principalmente de assistência social, é uma política que trata muito das questões da vulnerabilidade social, dos riscos pessoais e familiares, das situações de vulnerabilidade de risco de grupos específicos e também das situações que acometem a vida de muitas dessas pessoas, sejam crianças, jovens, idosos, adultos, famílias, grupos LGBTQI+, como também o coletivo das pessoas com deficiência, e que vivenciam situações de violência, né? Que, lamentavelmente, no contexto dessa pandemia que estamos passando, né, esperamos que estejamos saindo dessa situação crítica, né, de pandemia, aumentou-se muito o número de vítimas, de pessoas que sofreram violências nos espaços intrafamiliares, né, e dentre elas também as pessoas com deficiência. Eu cometi aqui um equívoco, né? Inicialmente eu deveria ter me apresentado, feito minha audiodescrição. Eu sou um homem moreno, cabelo curto, uso óculos, tenho cavanhaque, estou usando uma blusa preta, e ao fundo aqui estou no meu espaço de trabalho, tenho um armário e uma parte do mapa do estado de São Paulo, que é visível ao fundo. Então, essa é a minha audiodescrição. Desculpa por ter cometido esta falha no início e já entrado na discussão da temática.
Então é isso, nosso empenho tem sido muito grande, o Estado de São Paulo tem feito um grande diferencial, praticamente considerando a caminhada, né, a trajetória que outros estados da federação têm feito. Nós conseguimos, Esther e Marcelo, dentro do tema que vai ser tratado pela Ana Paula, né, a residência inclusiva, a primeira unidade foi implantada aqui no estado de São Paulo, um serviço estadualizado, a partir de uma iniciativa de reordenamento, né, de abrigos para pessoas com deficiências que não estavam adequados. Essa residência estadualizada, ela foi considerada pelo governo federal na época, entre 2009 e 2012, e considera-se ainda até hoje como um serviço referencial, modelo, para todos os outros serviços que desejam implantar uma residência inclusiva, né? A gente tem uma parceria muito propícia, assim, muito satisfatória com a PAI, né, de Bauru, que é a executora desse serviço. Inicialmente, nós tínhamos lá, no começo, 2 residências, e recentemente tivemos a alegria, o ano passado, né, junto com a Célia Parnes e a Célia Leão, inaugurar a 3ª unidade, né? E, além de ter essa referência, né, desse equipamento estadualizado, que a Ana Paula também vai tratar das outras unidades que nós temos pelo Estado, a gente também tem feito um esforço muito grande de qualificar, dar o apoio técnico, promover, e sempre que possível, né, considerando a capacidade orçamentária que nós temos, de incentivar que essas residências sejam implantadas no âmbito dos municípios. Então, temos experiências variadas. Os municípios de maior porte têm implantado suas residências inclusivas. A gente percebe que de 2010 para 2021, a gente observa um aumento expressivo de unidades pelo Estado. Nós também temos feito um esforço um esforço contínuo aqui, principalmente na atual gestão, inclusive por orientação da nossa secretária Célia Parnes, de fazer a expansão de serviços na modalidade intermunicipal. Os municípios de pequeno porte, que não possuem demanda suficiente, também não têm capacidade orçamentária para implantar um serviço próprio, que esse serviço seja implantado de forma intermunicipal. Então, estamos dando caminhos nesse sentido, de crescer a rede também na modalidade intermunicipal. Inclusive, do ano passado para cá, tivemos uma experiência também muito inovadora, e até aproveito para divulgar, né, a PAI de Lorena tomou a iniciativa, por condições próprias, dela implantar uma residência inclusiva com recursos próprios, e a partir da abertura desse serviço, ela propôs uma parceria com a gestão municipal de Lorena. E esse serviço tem sido um serviço bastante qualificado, inclusive eles estiveram em Bauru para conhecer as unidades, e tem replicado a metodologia, o atendimento e oferecido para a região do Vale do Paraíba mais um serviço que, claro, que inicialmente foi custeado com recursos próprios da organização, e que passa a ser agora também cofinanciado, tanto pelo Estado como pelos municípios que acessam esse serviço. Então, esse tem sido o esforço. Nossa equipe não é uma equipe grande, né? Apesar do Estado ser enorme. Estamos aqui com a diretora da Proteção Social Especial, a Ana Paula. Junto com ela, nós temos alguns servidores que também atuam nessa temática e que têm feito um esforço contínuo e prioritário para qualificar os profissionais e os serviços que atendem a população com deficiência no nosso Estado. Tem também um outro lado dos esforços que estão sendo efetuados, né, pela proteção social básica, que garante aí, promove o fortalecimento do convívio familiar, do convívio comunitário, o que para nós é a melhor condição, né? Nós não queremos pessoas institucionalizadas, nós queremos as pessoas inseridas nas suas comunidades, nos seus territórios, com os seus vínculos familiares preservados, porque entendemos que essa perspectiva é que garante maior condições, autonomia e dignidade para essas pessoas. Então, aqui passo a palavra para Ana Paula, né, nossa colega e amiga aqui, companheira dos nossos trabalhos aqui da Proteção Social Especial no Estado. Obrigado. Obrigada, Edson. O Edson fez aí uma introdução maravilhosa aí, né, e aí eu vou partir desse ponto que ele deixou para a gente, desse gancho que ele deixou para a gente, né? Eu quero agradecer primeiro, né, antes de entrar na minha fala, eu trouxe uma apresentação para guiar aí, para a gente se orientar e não se perder aí, porque é muita coisa para dizer, né? Mas eu quero agradecer o Marcelo, a Esther, né, e todos aí da organização desse evento, agradecer a oportunidade
de ter esse diálogo com as entidades, né, que são parceiros importantes na execução da política de assistência social, com os profissionais que estão aqui presentes também, né, são personagens, atores importantes aí na implementação, no aprimoramento e no avanço aí da política de assistência social. Então, agradecer demais pela oportunidade. Agradecer as secretárias, né, a Célia Parnes e a Célia Leão, né, pelo apoio, né, e pela gestão que tem sido feita, que tem oportunizado aí a ampliação dessa rede, oportunizado a implementação dos projetos, dos programas, dos serviços que de fato chegam aí à população, né? Então, agradecer a minha equipe, que eu estou aqui, né? Com todas essas vozes aqui, com todas essas presenças aqui junto comigo. Não é um trabalho solitário, nunca é, né? A assistência social não se faz sozinha, jamais. Aí eu não sei se alguém já pode compartilhar a minha apresentação. Oi? Obrigada. E eu já cometendo a mesma falha que o Edson, mas vou corrigir antes. Eu sou... Fazer minha descrição, né? Eu sou morena, cabelo cacheado, gordinha, cabelo longo, estou com um vestido marrom, um óculos vermelho, colar vermelho. Tô na minha casa, né? Tem um móvel atrás, né? Com alguns objetos coloridos. Acho que é isso, né? Acho que essa sou eu. Acho que já dá para me identificar aí com essa descrição. Então a gente pode passar, né? O foco, né? Aqui é onde eu atuo, né? Aí comandado aí, né? Pelo Edson, né? A Coordenadoria de Ação Social, e eu estou à frente aí da Proteção Social Especial. Pode passar. A gente vai tratar aqui, né, dentro da política de assistência social, né, o recorte que a gente vai trazer são muitos os serviços, né, destinados aí à pessoa com deficiência, mas especificamente a gente vai se debruçar um pouco mais no serviço de residência inclusiva. Mas, inevitavelmente, porque o serviço de residência inclusiva, mais para frente eu vou falar isso com mais calma, ele não se faz sozinho. Então, a gente vai passar pela essa estrutura do SUAS, como que ela está organizada e como esses serviços eles interagem e se complementam. Né? Pode passar. Aí aqui eu trouxe uma imagem, né? Vou descrever também essa imagem. Então, eu trouxe a capa de alguns documentos, né? Então, eu trouxe a capa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a capa da Política Nacional de Assistência e Desenvolvimento Social, de 2004, que o Edson cita lá no começo, que é onde a assistência social é organizada a partir de um sistema único de assistência social, e aí da política de assistência social, ela é uma capa com várias pessoas aqui, a capa do Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma capa azul, a que eu peguei, né? Existem várias edições, mas a gente parte dessas normativas, né? Então, assim, eu tentei pegar aqui as principais normativas, né? Então, da política de assistência social, a gente tem a NOB-SUAS, tem a NOB-RH, tem a resolução CNS 17, que regulamenta as equipes, e por aí vai. São várias orientações técnicas decorrentes da política que organiza, né, e que regulamenta a política de assistência social, né? E uma dessas normativas que regulamenta a política é a tipificação. Ela padroniza, é a tipificação nacional. Então, não é qualquer serviço, não é de qualquer maneira. Existe diretrizes, existem princípios, existe uma organização. E ela está posta em linhas gerais. Também da tipificação decorrem outras normativas,
né, que vem aqui a seguir. Uma delas é o caderno de perguntas e respostas da residência inclusiva, que traz minúcias de como deve ser executado, quais são as diretrizes, quais são os princípios teóricos, metodológicos, quais são os conceitos, que pessoa com deficiência a gente está falando. Então, esse caderno aqui, ele é um caderno que detalha. Ele é um caderno branco, com uma capa, com uma casinha, escrito residência inclusiva. Ele é o caderno de perguntas e respostas. Outra normativa importante que vem nesse contexto de transformação, de mudança de paradigma do que é prestar assistência social e do que é prestar serviços de assistência social para a pessoa com deficiência, é a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Viver Sem Limites, lá de 2011. Então, você vê que, na hora que a gente apresenta essas normativas, a gente apresenta um percurso histórico, que é um percurso histórico que eu vou falar com mais calma, mas que é a mudança de um paradigma, é a mudança de um fazer, de um olhar, né? O que é olhar, o que é, de fato, promover direitos, o que é promover autonomia. Essas normativas, elas vão trazendo essa construção histórica, e aí sempre discutida, participativa, que é o caráter da política de assistência sociais por meio das conferências, e interlocução por meio das conferências temáticas, que é a Conferência da Pessoa com Deficiência, é a Conferência da Pessoa Idosa, é a Conferência da Criança, as conferências lúdicas de criança e adolescente. Então, todas as conferências elas chegam e ganham corpo e diálogo nas conferências de assistência social. Né? Pode passar. Aí aqui a gente está falando dessa organização, né? Essa organização dos serviços socioassistenciais. O que é a política, né? A política de assistência social é um conjunto de serviços que chegam à população, né? Com o objetivo de superar situações de vulnerabilidade, de superar situações de violência, superar situações de risco social. Né? Então, como que esses serviços eles foram organizados dentro da assistência social? Acho que é importante a gente fazer esse mapa, marcar essa fotografia, para a gente poder entrar especificamente no serviço de residência inclusiva. Então, na proteção social básica, a gente tem um serviço de proteção e atendimento integral à família, o PAIF, que é atendido no CRAS, que é o serviço de referência da proteção social básica, né? É ali que a população vai encontrar orientação para acesso a benefícios, é ali que os serviços socioassistenciais dentro do território devem estar referenciados, né, para ações articuladas e conjuntas de território. Né? O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo é outro serviço aí dentro desse conjunto da proteção social básica. Né? Ele é organizado, esse serviço, por faixa etárias. E o público, né, e a pessoa com deficiência é público, é atendido, deve ser atendido nesses serviços também. Essa é uma das diretrizes desse serviço. Né? Ele é organizado por faixa etárias, por uma questão de metodologia, de organização, de cofinanciamento, de estratégias, mas ele tem esse caráter de convivência, esse caráter intergeracional, esse caráter múltiplo. Então, a pessoa com deficiência, depois a gente vai entrar mais especificamente o que é a residência inclusiva, mas aí já antecipando, o que é uma modalidade de acolhimento, né? É uma modalidade de acolhimento institucional, mas que muda paradigmas. Ela não tem que ficar isolada dentro de um acolhimento institucional. Ela tem que participar das atividades como outras pessoas dentro do território. Então, a pessoa com deficiência que está dentro de um acolhimento, ela precisa fazer parte também desse serviço de convivência, ela tem direito à convivência comunitária. Né? Então, aqui já vai aparecendo aí a articulação da rede socioassistencial. Residência inclusiva não é um serviço que caminha sozinha. Né? As pessoas precisam estar no território, as pessoas precisam estar como qualquer outra pessoa, essa pessoa com deficiência que está numa situação que leva ela a um acolhimento institucional, ela precisa estar no território como qualquer outra pessoa. Né?
e articulada com esses serviços. E aí, dentro da proteção básica, você tem ainda o serviço de proteção social no domicílio, que são estratégias, todas essas estratégias da proteção básica e da proteção média, de média complexidade, proteção social especial de média complexidade, são estratégias que previnem o acolhimento da pessoa com deficiência, né? Então, assim, muitas vezes o cuidador está esgotado, o cuidador ele não consegue acesso a políticas públicas, ele está isolado dentro de um território, e isso coloca uma pessoa com deficiência em situação de violação de direito, de risco social. Então, se a gente implementa esses serviços, se a gente oportuniza acesso a esses serviços, muitas vezes a gente consegue prevenir um acolhimento, prevenir uma situação de violação de direito. Então, esses são os objetivos, né? São estratégias aí de implementação da política de assistência social. E aí, entrando na política social especial de média complexidade, você tem como o serviço, que é a referência da proteção social especial, o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos, que é executado no CREAS, que é o serviço que todos os serviços de proteção social especial devem estar referenciados a esse serviço PAEF. Na ausência do PAEF, é uma equipe de proteção social especial vinculada ao órgão gestor, né? Por que o serviço, todos os serviços, e aí em destaque aí a residência inclusiva, deve estar referenciada a esse serviço? Porque ele é o articulador. Ele é o articulador de política pública, ele é o articulador de território, né? Então, os serviços, essa é a lógica do sistema, é uma lógica integrada, participativa, né? Então, você tem outro serviço que faz parte da proteção social especial de média complexidade, o serviço de abordagem social, que aí é para a população em situação de rua, lembrando que tem um número muito grande de pessoas com deficiência em situação de rua. Então, é preciso, sim, dentro desses serviços, pensar estratégias de abordagem, de metodologia, teóricas, metodológicas, para esse público. Serviços de proteção social especial de medida socioeducativa e meio aberto, que é a LA e a prestação de serviço à comunidade, aí já é um serviço para adolescentes, né? O serviço de proteção social especial para a pessoa com deficiência, idoso e suas famílias, que é o centro-dia, né? Que é onde as famílias, né, que têm alguma situação, né, que precisam de algum apoio, recorre a esse serviço, né? Então, a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, ela pode passar o dia nesse serviço, né? Ele é um serviço de retaguarda, de apoio às famílias, né? Porque cuidar da pessoa é cuidar da pessoa que cuida, é cuidar do cuidador. A gente não pode perder isso de vista, né? E aí a gente muda, e quando a gente começa a pensar, e aí já introduzindo a questão do paradigma, a gente muda a lógica. A gente muda a lógica do familismo, que é de culpabilizar a família. Então, se aquela pessoa ela está naquela situação, é culpa da família, a família é negligente. Não. Quais são as estratégias de apoio? Quais são as ausências de política pública? Né? Qual é a história dessa família? Às vezes, histórias intergeracionais que levaram àquela situação de risco e de vulnerabilidade. Né? Então, a gente começa a mudar os paradigmas, sai do familismo, entra na matricialidade, familiar, que é, de fato, colocar a família como sujeito de direito. Você coloca a família como centro e sujeito de direito. Né? Outro serviço aí é o serviço especializado para a população em situação de rua, né? Em geral executado aí nos centros POP. E entrando na alta complexidade, você tem aí os serviços de acolhimento institucional, que é o abrigo, a casa-lar, e aí para criança e adolescente, a casa de passagem para a população em situação de rua e a residência inclusiva. Aqui está o quadradinho da residência inclusiva, né? É quando você já tem uma situação que a pessoa já está numa situação de violação de direito, que ela precisa, a gente vai entrar nessa questão de conceitos,
quem é essa pessoa que acessa esse serviço, que tipo de dependência, quem é a pessoa com deficiência, a gente vai entrar nesse um pouquinho mais para frente. Outros serviços são serviços de acolhimento em república. E aí, quando a gente fala, né, e é muito interessante esse percurso que o Fórum aqui das entidades fez, né, nessa lógica dos 4 encontros, de várias estratégias, né, que mostra aí o esforço intersetorial de trabalhar com as pessoas com deficiência, né, no sentido da promoção da autonomia, e o Serviço da República é uma dessas estratégias, porque o jovem, né, que sai, o adolescente que sai do serviço de acolhimento, né, com deficiência, em geral, o que a gente tem visto, e a gente precisa avançar nisso, é uma fragilidade ainda, né, são muitos desafios ainda que a gente precisa superar, mas a criança que entra no serviço de acolhimento para o serviço de acolhimento de criança e adolescente com deficiência, ela passa por um percurso que acaba levando ela não para um retorno familiar, muitas vezes, mas sim para uma residência inclusiva, para um outro tipo de estratégia. E muitas vezes um trabalho de autonomia, essa criança ela vira um adulto e ela pode ir para um serviço de república jovem. Né? Ela tem muitas das deficiências, né? Ela tem capacidade de trabalhar, ela tem capacidade de ter uma convivência familiar, comunitária, e não precisa ir para uma residência inclusiva, ela pode ir para um serviço de república, né? Então, assim, o foco aqui é o adulto, mas o adulto... Qual é o percurso que esse adulto fez para chegar até nesse momento que precisa de uma residência inclusiva? Que precisa de algum outro tipo de estratégia, uma residência terapêutica, né? Que processo de institucionalização, estou enrolada com as palavras longas hoje. Esse sujeito, ele viveu aí no seu percurso de vida até chegar a necessitar desse tipo de atuação. Né? Então, assim, a gente precisa pensar essas outras estratégias de prevenção, estratégias de autonomia efetiva, né? Então, república, sim, é uma possibilidade aí para a pessoa com deficiência. O serviço de acolhimento e família acolhedora, que é para criança e adolescente, né? E o serviço de proteção em situação de calamidade pública e emergência. Então, esse é a fotografia aí do Sistema Único de Assistência Social. E não sei se eu consegui, né? A minha ideia era mostrar como esses serviços eles estão em diálogo o tempo todo. E como, de fato, um trabalho em rede, dentro da rede socioassistencial, depois a gente vai falar da rede intersetorial, promove efetivamente a autonomia, a superação das situações de risco e violação de direito. Pode passar. Aí aqui eu entro já no conceito, né, do que seria aí residência inclusiva, né? Então vou ler, vou procurar ler um pouco o que está aqui no slide para as pessoas que não têm a possibilidade de ler. A residência inclusiva é uma unidade, né, que oferta serviço de acolhimento institucional no âmbito da política especial de alta complexidade para jovens e adultos com deficiência. Então, vejam bem, é um serviço para jovens e adultos. Criança não vai para a residência inclusiva. Em situação de dependência, depois a gente vai ver mais para frente o que é essa dependência, que não dispõe de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar. E esse serviço, como eu já disse anteriormente, ele está em sintonia com a Tipificação Nacional. Então, depois vamos pegar essas partes desse conceito, para a gente entender o que de fato é uma residência inclusiva. Ele é um serviço para, no máximo, 10 pessoas. O nome dele já fala, é uma residência, não é uma grande instituição. Né? Podendo ser mistas, pode ter homem e mulher no mesmo, recomenda-se que tenha, recomenda-se que a vida das pessoas esteja mais próxima de uma vida dentro de uma residência. Evitar casas separadas por grau de dependência. A ideia é a convivência, a ideia é lidar com o diverso, é lidar com o múltiplo.
essa ideia de colocar as pessoas com mais autonomia numa casa, as pessoas com menos autonomia na outra casa, forma novamente, a gente pega uma política pública que se propõe a mudar um paradigma e cai num retrocesso. A gente cria de novo grupos segregados, né, pela sua condição ali naquele momento. Né? A execução desse serviço ela pode ser direta ou indireta, e por isso a importância das organizações aqui na execução indireta e as parcerias. O Edson lembrou aí de uma parceria importante do município de Lorena, né, com a PAI do município de Lorena. A abrangência desse serviço ela pode ser municipal ou regional, né? E aí, municipal são as parcerias do município direto com as organizações, e regional, você tem aí a possibilidade, né? Que é a nossa rede, que é a rede de gestão estadual, que é uma parceria do Estado direto com as organizações, e a nossa atuação é regional. Depois eu vou explicar um pouquinho como que é essa abrangência dos serviços estaduais, e intermunicipal, né? Que aí reúne um grupo de municípios, né? E aí, ou por consórcio, ou por associação, ou por termo de parceria, são vários os arranjos possíveis aí para uma gestão intermunicipal, para um serviço aí de abrangência regional, pegando um conjunto de municípios. Pode passar. O objetivo da residência inclusiva, a residência inclusiva ela tem o propósito de romper com as práticas do isolamento, né? E aí, mais uma pista aí da mudança. Então, a gente sai daquele modelo das grandes instituições, né? E é um modelo muito, muito presente ainda, infelizmente, né? Então, mas a gente sai dos modelos das grandes instituições com 50, 100 pessoas para um modelo de uma estrutura de serviço aí dentro do território, que ofereça a possibilidade da convivência familiar e comunitária. Então, a gente muda esses paradigmas, reestrutura os serviços de acolhimento, sai daquelas áreas, né, porque para ter um serviço desse tamanho, né, normalmente eles eram em áreas afastadas, né, traz esse serviço para o meio dos bairros, por meio da comunidade. Né? Ele tem como finalidade propiciar a construção progressiva da autonomia e do protagonismo. Então, não é um lugar onde um depósito de pessoas, onde se vai colocar essas pessoas vão passar o resto da sua vida ali. Não. Ele propicia, ele tem essa função. A missão dele é sempre buscar a autonomia, o protagonismo, o desenvolvimento das atividades diárias, da participação social e comunitária, do fortalecimento do vínculo familiar com vista à reintegração. É por isso que é importante que o serviço, que essa pessoa seja acolhida em um serviço próximo da sua família. Aquela família, naquele momento, não tem condições. Naquele momento, aquela família está sobrecarregada, naquele momento, aquela família não sabe o que fazer, mas aquela família ela pode fazer, ela tem. Então, é olhar para a família pelo seu potencial. E entender que vínculos, não existe rompimento de vínculos, acabou vínculo, né? Os vínculos eles se fragilizam e eles se reconstroem. Né? Então, por isso, as pessoas estarem no território. Então, essas são características fundamentais do serviço de residência inclusiva. Pode passar. E aqui eu trouxe um quadro, né, que é um quadro que está lá no caderno de perguntas e respostas, que fala um pouquinho dessas mudanças de paradigmas que a gente foi pincelando aí por meio dos conceitos, né? Então, assim, a gente sai de uma cultura de institucionalização para uma cultura de garantia de direitos, de garantia de convivência familiar e comunitária. Então, a resposta às situações de vulnerabilidade, que antes eram as grandes instituições, agora é o apoio sociofamiliar, a inclusão nas políticas públicas. E aí a residência inclusiva como uma das políticas públicas, articulado com os outros serviços de proteção social especial e de proteção social especial de média complexidade que eu falei lá no começo. O abrigo, e aí a cultura da institucionalização, né, na coluna, né, então aqui, escrevendo um pouquinho, são duas colunas, né?
O abrigo como o internato de pobres, isso antes, e agora a residência inclusiva como espaço de proteção social. Antes, longa permanência, e agora a Nossa, outra palavra longa. Provisoriar. Não consigo falar, mas a permanência por curto período de tempo. Desculpa, gente. De atendimento e excepcionalidade de longa permanência. Então, o que quer dizer isso? Né? Só quando necessário, quando realmente foram esgotadas todas as possibilidades, sim, essa pessoa pode ficar, não é proibido ficar. Então, muitos, né, vão passar a sua vida dentro de uma instituição, mas dentro de uma instituição que é uma casa, que é uma residência. Né? O que era antes, né, a despotencialização e culpabilização da família, né, aquilo que a gente falou, né, que é esse conceito que a gente tem trabalhado de familismo, né, que a gente culpa a família, a gente passa pela mudança de paradigma, pela potencialização das famílias, pela promoção da convivência familiar, né? Os cuidados que eram massificados, 50, 70, 100 pessoas, para o respeito à individualidade, à história de cada pessoa, de forma personalizada. Depois a gente vai falar um pouco da estrutura da casa e vocês vão entender como que muda completamente a forma do cuidado, né? Do isolamento, são aquelas unidades longes, né? Unidades totais, né? Então, que tudo que era ofertado para aquela pessoa é dentro daquele próprio serviço. Não. A residência inclusiva, não, ela é uma casa. Ela é insuficiente porque precisa ser insuficiente. Uma casa não tem tudo. Então, ela precisa fazer a natação no centro de convivência, a pessoa precisa ir para a escola, ela precisa participar daquela atividade cultural, né, junto com outras pessoas ali dentro do CRAS. Então, ela precisa acessar os outros serviços, ela precisa estar no território. Então, a incompletude institucional, ela faz parte desse processo de se fazer junto, né, e de estar presente. E aí, o que era antes, que era uma revitimização, né? Então você tirava da família, porque estava numa situação de violência intrafamiliar, e põe numa instituição para passar por uma violência institucional. Então a gente tira a pessoa de uma situação de violência para passar por um outro tipo de violência, né? E esse era o modelo anterior, né? Agora não. Agora a gente está nesse processo de reparação, a gente está nesse processo de reordenamento, que é o que o Edson falou, né? Da primeira unidade, né? Que é referência lá de Bauru, e hoje, agora, por exemplo, da rede estadualizada, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que está essa rede, ela só tem 3 serviços de acolhimento, né, que está em processo de reordenamento. A gente está em vista de implantar mais um serviço de residência inclusiva, então tirar mais 10 pessoas desse modelo de acolhimento institucional, e gradativamente, isso falando dos serviços estaduais, né? E sai da perspectiva da violação de direito e entra para a perspectiva da proteção e defesa de direitos. Né? Então, esse é o quadro aí dessa mudança de paradigma. E a residência inclusiva é esse reflexo dessa mudança de paradigma. Né? Pode passar. E aí, aqui um pouco desse processo histórico, né? O surgimento das residências inclusivas, né? Que é o reconhecimento das seguranças, né? Que são as seguranças afiançadas dentro do SUAS, que é da acolhida, da convivência familiar e comunitária e social e do desenvolvimento da autonomia individual, familiar e social, né? Que qualificou a reestruturação, né? O reordenamento aí dos serviços de acolhimento institucional em residência inclusiva. Então, é nesse contexto que surge o serviço de residência inclusiva. Lá com aquela normativa que a gente falou lá do começo, com aquelas discussões lá da tipificação, do Plano Nacional para a pessoa com deficiência, todo esse acúmulo aí de uma mobilização da sociedade civil. É importante marcar isso. Isso é resultado da mobilização da sociedade civil, a forma como o SUAS hoje está organizado, né? A preocupação pelo respeito, pela promoção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência,
na organização dos serviços sociais propostos pelo Plano Nacional, um pouco do que eu já falei aqui. Pode passar. E aí, mostrando, eu gostaria de ter trazido, e eu me comprometo a pedir, porque eu precisava mandar fazer o mapa, isso leva um tempinho, eu queria ter trazido um mapa para vocês visualizarem como que está a implantação dos serviços de residência inclusiva dentro do estado de São Paulo, né? Mas eu não consegui fazer esse mapa a tempo, porque é um outro setor que faz o mapa, mas eu me comprometo a passar e depois eu acho que aí o fórum ele compartilha com todos aí esse mapa. Mas eu trouxe algumas planilhas e esse slide aqui são 2 planilhas pequenas, 2 quadros pequenos aqui, né, dizendo um pouco do total das residências inclusivas do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 645 municípios e nós temos hoje municipal, regional, 87 residências inclusivas. Então, vejam como é uma rede ainda muito pequena, né? Então, e eu acho que a importância de estar por isso que eu estou feliz de estar aqui com vocês dialogando com as entidades, é isso. Existem regiões, por exemplo, Sorocaba, por isso que eu queria ter trazido um mapa para a gente trabalhar as questões das regiões, né? Mas eu vou dar um exemplo. Sorocaba abriu um chamamento público lá na região de Sorocaba para a implantação de uma residência inclusiva e não conseguiu nenhuma organização que respondesse a esse chamamento público. Então, assim, as organizações focadas com expertise de trabalhar com as pessoas com deficiência, precisam começar a responder esse chamamento público, precisam propor a implantação dos serviços, né? E é por isso que o meu compromisso de mandar esse mapa, para as organizações identificarem onde estão os buracos e entrar em contato com esse... Olha, nós queremos construir junto um projeto de implantação de residência inclusiva. Vamos chamar o Estado ele dá o apoio técnico, ele dá o apoio financeiro. Então, vamos começar a movimentar. O movimento ele tem que vir do poder público e tem que vir da sociedade civil. Por que a gente fala sempre do percurso histórico, né? Porque é isso. O que a gente tem hoje, porque veio desse movimento da sociedade civil. E ainda hoje a gente precisa. A política de assistência social ela é uma política participativa. Ela vem dos 2 lados. Ela é do poder público e da sociedade civil, né? Então, a gente precisa responder a essa rede tão pequena ainda de residências inclusivas e a demanda aumentando. E, na verdade, a demanda aumentando, mas a notificação, que é uma coisa boa, né? Então, as pessoas não estão mais dentro das suas casas sofrendo, mas as pessoas estão denunciando, os casos estão chegando, então a gente precisa estruturar nosso serviço, né? Então, aí eu fiz aqui um quadro que separa por porte essa rede, né? Então, você vê que as metrópoles, né, tem 13 serviços, os municípios de grande porte têm 14 residências inclusivas, de médio também 14, né? E é uma quantidade menor de municípios, depois eu acho que eu vou aprimorar essa folha colocando a quantidade de municípios que são metrópoles, que são grandes, que aí dá um retrato melhor do que eu estou querendo dizer. E o pequeno porte 1, que tem 11, e pequeno porte 1, municípios de pequeno porte 1, que são mais de 400, se eu não me engano, acho que são 401 ou 403, eu sempre erro esse número, mas erro por pouquinho, e só tem 4 residências inclusivas para municípios de pequeno porte 1. Então, olha, fora os serviços estadualizados, que depois eu vou mostrar para vocês, que atendem municípios de pequeno porte 1, e aí não entra. Isso aqui são municípios que têm seu território, executam o serviço de residência inclusiva. Aí você tem um outro cenário, que são os municípios que, contemplados por esses serviços regionais, então, que tem o seu público atendido de alguma maneira. Né? Então, aí você tem... Opa, desculpa. Posso te interromper um pouquinho? É porque a nossa secretária Célia Parnes já se encontra e como ela está entre uma reunião e outra, ela precisaria... ela entra na fala agora. Pode ser, Esther, Marcelo? E a gente segue em seguida. Claro. Sim, Edson, obrigado por avisar. É o Marcelo Panico falando aqui. Ana Paula, me permita, por favor...
nós temos aqui a grande honra e prestígio da participação da secretária de Estado de Desenvolvimento Social, SEDES, secretária Célia Parnes, não sei se ela me ouve, para as suas considerações, secretária, e depois a gente terá ainda não só os minutos finais aqui no nosso webinar com a Ana Paula e o Edson, mas também uma roda de conversa para que vocês possam aí tirar as dúvidas, questionamentos e contribuições. Podemos seguir assim? Secretária Célia, me ouve? É um prazer e honra recebê-la. Oi, Marcelo Panico, meu querido, a todos os presentes aqui nesse seminário, que eu já vi que está bastante amplo, em temas bastante atuais, bem contemporâneos. Marcelo, conforme você me ensinou, eu vou iniciar aqui me apresentando. Eu sou Célia Parnes, secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, sou bem clarinha, de olhos verdes, cabelos ruivos, e estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Quero dar uma palavra aqui, claro, com muito respeito e carinho à secretária Célia Leão, a secretária de Estado das Pessoas, da Pessoa com Deficiência, ao nosso querido Marcelo Panico, coordenador aqui do Fórum Paulista, entre tantos outros cargos que ele ocupa aqui no Estado, a Esther Rosenberg Tarandache, do Grupo Raverim. Esther, um prazer te ver, uma alegria, sempre gosto de estar com você, é sempre uma alegria enorme, os seus convites eu nunca vou negar, sempre vou aceitar, muito feliz. E também aos intérpretes aqui da Abaçaí Cultura e Arte, obrigada, estou te vendo aqui, intérprete, obrigada pela sua participação, com muito carinho. A todos os palestrantes também, Edson, Ana Paula e todos que trouxeram bastante conteúdo para esse fórum. Desculpem interromper, eu vou interromper por questões de agenda e depois vocês retomam a fala. Eu queria, enfim, Esther, Marcelo e todos que nos ouvem, dizer da importância de um fórum como esse, de um momento como esse, de um seminário, o nosso quarto webinário sobre esse multidiálogo transversal sobre tantos temas que hoje a gente aborda, e muito feliz da parte que eu ouvi, do pouco que eu consegui participar e ouvir vocês falando de questões tão contemporâneas como os formatos de residências, buscando autonomia, promovendo autonomia, falando das possibilidades de moradia independente. Eu acho que isso é tão importante e é isso que todo mundo quer: mobilidade, independência, autonomia. Claro que nós precisamos também do modelo assistido, do modelo terapêutico, do modelo multifacetado, mas sempre esse olhar para a autonomia, que é o que nós desejamos: independência, enfim, buscar a inclusão de uma forma sempre a olhar as possibilidades que todos temos de estarmos mais autônomos e de buscarmos também questões de sustentabilidade, de busca de inclusão produtiva. Lógico que também todos queremos ter a renda e trabalho e observar as limitações de cada um. É esse o objetivo que nós mais queremos: a autonomia plena do cidadão e se possível, lógico, trabalho, inclusão produtiva e multi, de todos os olhares que seja possível a gente observar a questão da inclusão. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo. Ok. E também falar desse fortalecimento das políticas públicas nesse aspecto, na ressignificação dessas ações. Eu acho que é tão importante, eu falo sempre em contemporaneidade, porque eu acredito e sempre falo isso. Eu acho que as pessoas hoje estão muito diferentes do que elas eram há 5 a 10 anos atrás, e as pessoas com deficiência, idem, com outros desejos, outras possibilidades. A tecnologia tem nos dado essa possibilidade, as tecnologias de voz, no caso das pessoas com deficiência visual, as tecnologias para deficientes auditivos, as tecnologias mesmo de mobilidade. Então, hoje a gente tem que convergir para isso e atender as pessoas com deficiência nas suas novas necessidades, e não nas necessidades que essas pessoas tinham há alguns anos atrás. E isso é o que me encanta
nesse seminário e nesses fóruns, Marcelo, é a gente convergir com o que tem de tecnologia para pessoas com deficiência, né, Esther? Tantos anos trabalhando à frente do Raverim, e quanto hoje a gente vê mudanças, inclusive nas famílias das pessoas com deficiência, o quanto as famílias devem ser também envolvidas envolvidas em todas as questões, e nas questões de suporte e nas questões de busca por autonomia também. Enfim, todas essas questões me encantam de desafiar, mais do que tudo de desafiar, para que a gente crie soluções diferentes, para que a gente crie soluções arrojadas, soluções que o Estado de São Paulo pode ser o precursor, ele pode buscar alguma coisa a nível mundial, a nível do que exista de mais moderno e buscar implantar no nosso Estado e criar com isso algum modelo, algum exemplo. E eu sei que nós temos aqui dois craques à frente desse fórum, que é o Marcelo e a Esther, que são muito, muito ligados em tudo que existe de mais moderno para pessoas com deficiência. Então, é só isso que eu queria mesmo dizer, com muito carinho, parabenizar o Fórum Paulista de Entidades de Pessoas com Deficiência e parabenizar todos os envolvidos aqui, a coordenadora do Núcleo de Comunicação Estratégica do Fórum, a senhora Egli Zalewska, e todos os demais que se envolveram aqui hoje na elaboração desse fórum. Realmente era só para dar o meu abraço e dizer o quanto estou envolvida e empenhada em buscar soluções, em promover possibilidades aqui no nosso estado. Podem sempre contar comigo, com o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, porque essa é uma causa prioritária de todos nós. Muito obrigada e uma boa tarde. E agora continuamos, então, com a palestra e com a roda de conversa na sequência. Obrigado, secretária Célia Parnes. É uma alegria, uma honra no dia de hoje receber duas secretárias tão importantes para nós aqui do Fórum Paulista de Entidade de Pessoas com Deficiência e finalizar essa série de webinários tratando de vida adulta da pessoa com deficiência, sobre vários tipos de residências e aproveitar na sua fala para realmente provocar a reflexão das entidades que estão nos assistindo, de todos que estão nos assistindo, para enfrentar esses novos desafios com novos modelos, em parceria, em rede com todos esses órgãos, para que a gente não só pratique as políticas públicas, mas sim melhore essas políticas a cada dia. Muito obrigado. Foi uma honra muito grande. Eu tenho que novamente agradecer, já fiz isso na presença da secretária Célia Leão, a grande articulação, parceria com a nossa grande amiga, parceira, Esther Rosenberg Tarendash, que tem sido fundamental para que o Fórum possa aí viabilizar todos os seus projetos. Um grande abraço, secretária Célia. Vamos voltar aqui às explanações, informações da Ana Paula, do Edson, que, olha, tem ajudado muito a gente refletir em melhorias para o nosso estado de São Paulo, em se tratando de residência inclusiva. Ana Paula, eu passo a palavra para ti. Obrigado, secretária. Até a próxima. Um abraço, Marcelo, um abraço a todos. Desculpa, Ana Paula. Vamos lá. Imagina, desculpa. Eu estou vendo aqui, né? A gente vai se empolgando na hora que está falando. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas acredito que eu tenho pouco tempo. Vocês sabem me dizer quanto tempo eu tenho? Porque eu acho que eu vou ter que resumir muito aqui, é muita coisa para falar. Vou tocando aqui, então. Sim, Ana Paula, vai conduzindo, por favor. Eu vou verificar o tempo, mas estamos próximo do final, ok? Tá bom, eu vou dar uma resumida, então. Então, assim, pensando nisso, que a secretária, que a nossa secretária Célia Parnes trouxe ainda, né, até para fazendo esse link, né, com o que ela disse, né, o que a gente tem investido aí, né, na implantação dos serviços, a gente tem fomentado na implantação via consórcios intermunicipais que tenham ações previstas em seu Estatuto de Assistência Social
para a implantação de residências inclusivas, aí regionais, que atenderiam a um conjunto aí de municípios. Então, a gente já tem uma que o Estado cofinancia 50% desse serviço, né, junto com os municípios, que é o Simbaju, lá da região, lá perto de... esqueci o nome da região, lá de Guarulhos, lá para aqueles lados. E a gente tem os serviços estadualizados, que aí são 11 residências inclusivas estadualizadas, faltam ainda reordenar. Nós temos 3 serviços de acolhimento institucional que estão em processo de reordenamento. Se tudo der certo, ainda em 2021 teremos mais uma residência, e quem sabe para 2022 mais 2 residências aí implantadas nesse processo de reordenamento, como o Edson colocou, que foi uma iniciativa aí do Estado de São Paulo, né? É uma das primeiras iniciativas aí de reordenamento, né? E aí tem outras estratégias, que são estratégias intermunicipais, então existem 4 serviços aí com essas estratégias intermunicipais. Então, o número de municípios, então, se a gente olhar o número de municípios contemplados com serviços, né, com a possibilidade de acesso a serviços, é um pouco maior do que esses 87 que estão aqui, né, que são os números de serviços. Mas ainda é uma rede muito pequena, a gente precisa ainda investir mais nessas estratégias aí. Agora eu vou dar uma resumida a partir daqui, por causa do nosso tempo, né? Então, eu já falei da questão do reordenamento, então é essa resolução, né, SEDES, que altera aí, que traz aí definições sobre como que é esse processo de reordenamento. Então, os serviços estadualizados atendem aos municípios, né, dentro do propósito do que foi definido aí dentro do plano plurianual, dentro das metas do plano de estadual da assistência social, de apoio aos municípios de pequeno porte 1 e 2. Então, ele atende a esse conjunto, seguindo o território das grades, né? Então, os serviços estaduais não atendem qualquer... Então, a gente não está tirando, dentro do processo de reordenamento, a gente não está tirando as pessoas do seu território. Então, são pessoas ali do território, daquela região, daquela grades que está ali, né? Daquela abrangência da grade, municípios de pequeno porte 1 e 2. E aí os municípios maiores, eles precisam implantar os seus serviços, porque tem demanda para ter seu próprio serviço, com certeza. Então, um pouco do conceito, né? Eu já pincelei um pouco desse conceito, então a gente traz aqui o conceito, que é o conceito usado internacionalmente, né? Que está nas normativas do SUAS, que são... Quem são essas pessoas que vão ser atendidas? São pessoas com deficiência, aquelas que têm algum impedimento de natureza física, mental, intelectual, ou as quais em interação com diversas barreiras pode obstruir a sua participação. Mas são todas as pessoas com deficiência? Não. Né? Nem todas as pessoas com deficiência. Aí entra aquele conceito que eu falei que eu ia retomar, que é o conceito de dependência, que está relacionado à capacidade, à perda da capacidade funcional associada aos cuidados de longa duração, né? Então, é esse o público que a gente vai atender. Então, não são todas as pessoas com deficiência, a gente precisa trabalhar para a autonomia, para não chegar no acolhimento. Essa tem que ser a meta principal. E chegando, inevitavelmente, numa situação que precisa de um acolhimento, são essas pessoas com deficiência aí, que têm algum grau de dependência, que, de fato, não vão conseguir aí, estruturar a sua vida sem um apoio mais efetivo, né? Então, para adultos, né, já falei um pouco, né, disso, né, que têm acesso a BPC, que não tenham condições de autossustentabilidade, né, e que estejam em processo de desinstitucionalização, mas das instituições de longa permanência do SUAS, porque no processo de saúde mental dos grandes hospitais psiquiátricos, muitas pessoas, de maneiras equivocadas, com deficiência intelectual, deficiência auditiva, foram internadas de maneira equivocada, e aí a política de saúde, ela tem uma estratégia de desinstitucionalização por meio das residências terapêuticas, que já foi pauta aqui desse fórum, né? Então... Ana Paula, é o Marcelo, 5 minutos, ok? A gente encerra e vai para a roda de conversas, por favor. Tá bom. Então, Obrigado. assim,
Então, obrigada. Correr aqui, aí começa a ficar ansiosa. Vamos lá. Então, tem essa questão que eu acho que a gente pode deixar isso para a roda de conversa, essa questão da pessoa com deficiência, da pessoa com transtorno mental. Eu acho que pode passando a apresentação, a pessoa acho que esqueceu de ir passando, eu esqueci de ir falando para passar. Passa até a lâmina que está escrito transtorno mental. Eu acho que a gente pode aprofundar isso na roda de conversa, essa questão dos transtornos mentais. Aí eu trago aqui um pouco de como que é essa composição, né? Pode passar o slide. A composição da equipe que faz parte. Então, você tem psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, você tem que garantir transporte, então precisa de um motorista, precisa de um cuidador, e aí tem aí o padrão de quantos cuidadores para quantos residentes, né? Auxiliar de cuidador, e os cozinheiro, limpeza, as pessoas para cuidar da casa. E é importante que essas atividades sejam feitas tudo de forma participativa, né? Não é aquelas pessoas sentadas em frente a uma televisão, ociosas o dia todo. Não, é uma casa, todos participam. E é importante que o coordenador tenha experiência da área, não é uma função administrativa. Isso é importantíssimo, pode passar. Né? Então, já falei bastante dessa característica da infraestrutura, que é dentro do bairro, que tem da infraestrutura e caracterização, né? Que é uma casa, que é dentro da comunidade, né? Com todos os mecanismos, o acesso à tecnologia assistidas, as rotas de acessibilidade, de mobilidade, que é para todos os tipos, né? Tem uma tendência de achar que a residência inclusiva também é só para pessoa com deficiência intelectual, não, é para todos os tipos de deficiência. Né? E aqui a gente pode depois, na roda de conversa, se alguém tiver, pode passar o slide, se alguém tiver mais dúvida, mas os instrumentos de planejamento e organização, né? Que é o plano individual, que é onde vão ser previstas as ações, as metas de desenvolvimento, prevendo estratégias de trabalho social com a família, o plano político-pedagógico, qual a intencionalidade, qual o referencial técnico metodológico, onde a gente quer chegar, como que a gente organiza as atividades diárias. Você precisa ter esses instrumentais organizando o trabalho da residência inclusiva, né? E dentro do plano, do plano político-pedagógico, a organização das atividades cotidianas, que é o plano de organização cotidiano, né? Então, como que se dá as relações intersetoriais? É dentro do plano político-pedagógico que vai estar lá definido, né? O serviço ele tem que ter uma intencionalidade, ele tem que estar claro de que paradigma que ele está partindo, né? E isso precisa estar claro, e todos esses instrumentos, eles são instrumentos construídos de forma participativa em assembleia junto com os moradores. Então, o morador precisa saber qual é a intenção daquela residência, ele precisa saber aonde ele está, né? E existem instrumentos, formas, a gente fez uma oficina recente de quando, dentro das limitações de cada tipo de pessoa, para cada tipo de deficiência, como que você faz esse processo participativo, né? Então, não é porque tem deficiência que não pode participar, isso é um absurdo, né? Articulação da rede, aquilo que eu falei, né, que o serviço ele não se faz sozinho. Então, ele se articula com a rede socioassistencial, ele se articula com as outras políticas públicas, saúde, educação, cultura, lazer, trabalho, acesso à renda, né, porque as pessoas elas podem estudar, elas devem, é direito delas. E aí o processo de reordenamento, que eu acho que eu falei bastante dele, né, que os serviços que ainda estão sendo ofertados na modalidade de abrigo, eles deverão obrigatoriamente ser reordenados, né? Então, significa essa mudança de paradigma, essa qualificação do que é prestado e essa mudança de leitura do que é uma pessoa, do que é ser uma pessoa com deficiência e das potencialidades. Vamos fazer a leitura pelas potencialidades, né? E aqui eu passo, eu acho que essa apresentação ela pode ser compartilhada sem problema algum, e aí as pessoas vão poder depois ler com mais calma quais são esses eixos de implantação, o que precisa ser atentado para isso, em cada fase do processo de implantação, né? O processo de capacitação das equipes, porque as equipes são pessoas que também estão atravessadas ainda por esses paradigmas antigos,
Por isso, a importância de momentos como esses aqui, de capacitação, de diálogo, de trazer outras referências. Então, a gente precisa o tempo todo estar provocando esse repensar enquanto sujeitos também que estamos aí nesse processo de mudança de paradigmas, né? E aí, um pouco do que o Edson já trouxe para finalizar mesmo, né? O momento que a gente vive, como isso, por um lado, o isolamento e a maneira como a gente precisou se organizar para se proteger de uma contaminação possibilitou, agravou a ausência de política pública. E o isolamento e a ausência de política pública agrava necessariamente o quadro de violações de direito. Então, o número de notificações aumentaram muito, o número de notificações, a gente fala que são as denúncias, aumentaram muito. Então, e mesmo com esse aumento de denúncias, a gente ainda vive uma realidade de subnotificação. Né? Pode passar aí a apresentação, eu estou no último slide já, pode passar. Passado? Ah, não, passou demais. Pronto. Então, a gente ainda está numa situação de subnotificação, a gente precisa pensar as estratégias aí de busca ativa, de trabalho em rede, a gente precisa aprimorar o aumento da rede de atendimento, de prevenção, de apoio aos cuidadores, de acolhimento às pessoas com deficiência em situação de violação e risco. Desculpa a correria e a língua enrolada aí com as palavras longas, aí, que hoje não foi meu dia com essas palavras, mas é um pouco disso que a gente queria passar para vocês. Eu acho que a residência inclusiva ela entra como uma das estratégias possíveis, mas ela não é a única estratégia possível, né? Ela é quando se chega a um determinado estado, né? Uma determinada situação de vida. E é importante também frisar que a residência inclusiva ela tem o papel de promover autonomia. Então, aquelas pessoas, elas não necessariamente vão passar a vida dentro de uma residência inclusiva. Elas podem, sim, construir as suas vidas, tendo apoio das políticas públicas, e ter uma vida independente, uma moradia independente, né, com o seu trabalho, com o acompanhamento daquele serviço que é lá da básica, que é o acompanhamento do serviço a domicílio. Então, você tem aí o apoio dos profissionais e as pessoas tocando a sua vida. Então, é um pouco disso tudo. Desculpa a correria e estou aí à disposição aí na nossa roda de conversa. Obrigada. Puxa, Ana Paula, eu que agradeço, não há do que pedir desculpas, nós que temos que pedir desculpas pela, assim, o horário, né, do próprio fórum, a gente tem aí também um limite de tempo. Eu gostaria de pedir ao Edson e à Ana Paula 1 minuto das suas explanações finais, também da Esther, para encerrar aqui a nossa transmissão via Facebook. Quem gostaria de ficar conosco mais alguns minutos, temos aí o link no chat para que se inscrevam e façam as suas questões, perguntas. Tivemos alguns comentários muito interessantes aqui, pessoal pedindo material que foi apresentado, também a listagem de residências inclusivas no estado de São Paulo. Então, temos algumas questões aqui, e por conta do horário, a gente vai ter que passar para a roda de conversa. Edson, Ana Paula, por favor, as suas considerações finais. Eu agradeço muito. Depois, Esther, por favor. Nós que agradecemos, Marcelo e Esther. Saibam todas as entidades e lideranças, né, do Fórum Paulista, que tanto eu como a Ana Paula, que somos aqui servidores efetivos das sedes, e contamos muito com o apoio da nossa secretária Célia Parnes. O nosso empenho é total, é prioridade para nós, né, o olhar, né, e a pauta da pessoa com deficiência no âmbito da política de assistência social. E a gente caminha ainda neste ano, com certeza vamos ter ainda novas conquistas aqui no segundo semestre, e ainda estamos nos empenhando para que até o primeiro semestre do ano que vem a gente tenha uma expansão na rede de serviços para pessoas com deficiência. Nosso limite, como todo mundo sabe, o ano que vem é um ano eleitoral, há uma série de limitações por conta da legislação, mas tudo que for possível nós vamos realizar no tempo com maior brevidade e concluir essa gestão, né, que estamos com bons resultados, né, com uma qualificação desses serviços, com a expansão de serviços
e o esforço que a nossa secretária Célia Parnes tem feito junto ao governador de aumentar, né, os recursos do nosso fundo a fundo, né? O FEAS, o Marcelo conhece, é presidente do CONSEAS, sabe muito bem, né, que nosso fundo é um fundo ainda que não dá para atender a todas as demandas que vão surgindo, a necessidade da gente ter mais recursos, e esse tem sido um compromisso desde o começo da gestão da secretária Célia Parnes. A gente agradece, é uma satisfação compartilhar com vocês todo esse trabalho. Eu acho que o Edson representou aí muito bem. Eu acho que é isso, a gente tem se empenhado bastante para aumentar essa rede. Para a gente, para a equipe da Proteção Social Especial, e aí a alta complexidade, a Maura Lisa, a Andréia, a Ana Carolina, a Mariana, né? Algumas estão aqui assistindo, conseguiram, outras estão tocando as atividades lá, porque não pode parar o trabalho, né? O empenho ele é total, a gente tem realizado aí oficinas com a nossa rede estadualizada. Para o ano que vem, a gente pretende ampliar essas oficinas para a rede municipal, e a gente está à disposição para quem precisar de apoio técnico, para quem precisar de alguma informação, estamos inteiramente à disposição, porque o nosso objetivo é ampliar e qualificar essa rede de residências inclusivas, não só de residência inclusiva, mas os outros serviços das outras proteções para a pessoa com deficiência. Obrigado, agradeço muito a oportunidade. Eu agradeço a vocês dois, Edson e Ana Paula, pelo brilhantismo do conteúdo que vocês apresentaram. Tenho certeza que vocês colocaram sementinhas nas nossas organizações de rever os seus estatutos e verificar se existe interesse com as residências inclusivas, e muitas organizações não tinham esse foco, mas podem vir a ter esse foco, e contar com vocês, com toda essa abrangência e essa mudança de paradigmas no atendimento às pessoas com deficiência, e que nos mostra a evolução de um processo de políticas públicas, do qual, né, Marcelo, nós, junto do Fórum, estamos à disposição para trazer as experiências das organizações, o questionamento das organizações, para que juntos possamos fazer um processo ainda maior de transformação na nossa sociedade. Agradeço ao Fórum, agradeço a vocês, a secretária Célia Leão e a Célia Parnes, com todo o nosso carinho, que estiveram hoje nos abrilhantando e mostrando o compromisso das políticas públicas com as organizações sociais, da sociedade civil. Eu acho que isso é um marco, né, Marcelo, para que a gente possa engrandecer e fortalecer o Fórum. Obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigado, Esther. Realmente você aí resumiu as minhas palavras mesmo. Nós do Fórum só temos que agradecer, e o quanto esse trabalho em parceria com a Secretaria, com os trabalhadores do SUAS aqui, né, bem representados pela Ana Paula, pelo Edson, a gente pode avançar com grandes desafios. O Edson lembrou bem, com pouco orçamento, pouco recurso, nós temos a cada vez mais fazermos as políticas públicas melhorarem no nosso estado e no nosso país. Então, eu gostaria de finalizar aqui agradecendo aos nossos intérpretes, Laís e Tiago, há também todo o apoio da Esther, representando a Adério Raverin, ao Edson e Ana Paula, que abrilhantaram com explanações sensacionais, superando as expectativas de informações. Gostaria de agradecer às secretárias Célia Leão e Célia Parnes, a todo o apoio da Baçaí Cultura e Arte, também aos coordenadores do Fórum, a Maria de Fátima Rebouças e a Damares Braga. Também gostaria de agradecer à Egli pelo apoio do Núcleo de Comunicação, ao Henrique Lemos também, e um grande abraço, e quem puder, fique conosco mais alguns minutos se inscrevendo aqui no link, ok?